Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe a minha amiga Grazi. Oi, gente. E a professora Natália Oiring. Oi, pessoal. Pra gente falar um pouquinho sobre o livro que a gente está lançando, né? Que é o Guia de Bolso da Gerontologia. Bom, pessoal, a gente costuma ver algumas edições, né, dos guias de bolso. Então, o curso da medicina, o curso da fisioterapia, da enfermagem, eles apresentam algumas edições do guia de bolso. E, infelizmente, o curso da Geronto ainda não tinha. E daí, pensando, né, nessa demanda, a gente tomou a atitude de fazer o guia de bolso da gerontologia. E como nós temos o curso, né, da graduação, do bacharel, dividido, né, os 2 primeiros anos voltados para a velhice saudável, os 2 últimos anos voltados para a velhice fragilizada, a gente tomou a mesma atitude para os livros. Então nós dividimos eles em 2 edições, uma voltada totalmente para a velhice saudável e o outro para a velhice fragilizada. E aí os dois livros, eles são livros pequenos, né? Então que literalmente cabem no seu bolso para ajudar nas práticas, até mesmo na atuação, né, depois de formado, e para seguir mesmo como sendo um guia para os estudantes e depois para também quando o profissional estiver atuando, quiser se aprimorar, para ele ter mais ou menos uma noção do que ele precisa saber. E é interessante que os conteúdos que nós abordamos, eles podem, como a Maria Eduarda falou, né, serem abordados, então, tanto serem utilizados pelos estudantes e também pelo profissional já formado, e não apenas da gerontologia, né? Diversos profissionais que lidam com essa área do envelhecimento também podem ter acesso e vai ter ali muitos conteúdos que são interessantes para esses profissionais em geral. O guia de bolso, ele não tem uma linguagem para educar, para ensinar, né, para contextualizar um assunto. Ele tem o objetivo de rememorar. Então, a forma que ele é escrito é de uma forma direta, onde a gente tem esse conteúdo de uma forma de rememoração, né, para relembrar aquilo que a gente já aprendeu, para ver o que é um déficit onde a gente precisa estudar um pouco mais, onde a gente pode aprofundar, né, o nosso conhecimento ou a nossa atuação, tá? Então, ele vai ajudar ali o estudante e o recém-formado durante um atendimento, principalmente agora na prática e no estágio, tá? E ele, inclusive, também serve para os tecnólogos, né? Então, se você não é do bacharelado, se você não se formou, né, pelo bacharelado, você também pode utilizar como um material de apoio, realmente, para certificar de que a sua atuação vai ser condizente com o que a gente tem de premissa, né, dentro da gerontologia. Eu não tenho dúvida que é um material que vai vir a somar, eles são complementares, não dá pra gente ter só o da velhice saudável, nem ter só o da velhice fragilizada, tá? O indivíduo, ele é um contexto como um todo, e a gente pode ter, né, alguns déficits em alguma vertente, e a gente ser saudável da mesma forma, e é por isso também que os livros são complementares, e eu acredito que ele pode ser extremamente útil, não só então pro bacharel, mas também pro tecnólogo, para as pessoas que têm as especializações em geronto, para os pós-graduandos, né? De fato, ele vem a somar, tá? Então, pessoal, aí sobre como a gente teve a ideia, né, do livro. Eu e a Grazi, a gente começou a fazer a prática profissional, né, de maneira presencial lá na UBS, como eu já disse aqui em outros vídeos. E aí a prática, ela traz realmente o contexto do gerontólogo, nesse caso, né, da velhice saudável. E eu e a Grazi, a gente sentiu algumas dificuldades, algumas demandas, assim, no sentido mais biológico. Porque como o nosso curso, ele olha o ser humano, né, o envelhecimento de maneira muito abrangente, a gente não tem um foco muito específico no biológico, em algumas matérias mais voltadas para a clínica, a gente tem, obviamente, avaliação gerontológica e etc. Mas a gente sentiu falta de um aprofundamento. Então a gente conversou, né? E pensamos que um material de apoio seria legal nesse sentido. Pessoal, realmente a gente sentiu mesmo essa necessidade na parte clínica, né, em campo, mas realmente também a gente vinha sentindo isso já no decorrer das aulas, né, em que a gente chegava a se questionar, né, poxa, será que não tem um material que unifica tudo isso que a gente vê, porque realmente é uma visão muito holística que nós temos do ser humano no processo, né, de envelhecimento. Então a gente queria realmente um material que ele unisse o útil ao agradável, né, e trouxesse então de uma forma resumida, né, mas de uma forma prática, esse conteúdo que nós, todos esses conteúdos que são abordados, né,
para a gente então poder reutilizar depois na prática e também durante esse processo de formação acadêmica. E aí por isso, né, a gente conversou, teve algumas ideias, e aí eu chamei a professora Natália, né, porque ela é gerontóloga, né, ela é formada da primeira turma de gerontologia aqui da UFSCar. Ela fez fisioterapia também, e aí ela pode contar um pouquinho mais sobre a trajetória acadêmica dela, mas a trajetória dela é bem voltada para essa parte clínica e biológica, então eu achei que ela seria uma pessoa imprescindível assim, para estar junto com a gente, né, na elaboração e na organização do livro. Então eu amo a geronto de fato, mas eu sou voltada mais para a parte biológica, que é o lado onde me brilha mais o olhar. Então eu sou da primeira turma da geronto, né? Eu entrei em 2009 e depois que eu me formei eu fiz fisioterapia aqui na UFSCar também, justamente porque eu gosto dessa parte, eu queria aprender ainda mais dessa parte biológica, né? O curso acaba não tendo anatomia, fisiologia, imuno, micro, e são coisas que são importantes para a gente poder entender esse processo da doença e da patologia, para de fato a gente poder atuar com mais conhecimento, com mais certeza, né? Eu tive uma empresa por 3 anos e meio, onde a gente trabalhava na parte biológica e na parte da gestão, então trabalhei um pouquinho, né, nesses dois aspectos. Eu acredito, né, que a gente conseguiu sim, dentro do campo da geronto, crescer e trabalhar em todas essas vertentes, mas de fato eu sentia também algumas lacunas do conhecimento da biológica. E quando elas vieram com a ideia do livro, eu achei incrível, porque enquanto graduanda, eu sempre fiz uso dos guias de bolso da MED, da ENF, da Físio. Eu sempre tive esses guias e sempre fiz uso deles, né? Então, embora o curso, né, da geronto não seja um aglomerado dos demais cursos da área da saúde, com isso eu conseguia ir ampliando essas demandas que eu tinha, né, e podendo me aprimorar dessas coisas que eu sentia falta. Então, não tive dúvidas que a ideia delas foi brilhante e eu aceitei, obviamente, com muito prazer de iniciar esse livro com elas. Então, a partir do momento que eu fui conversar com a Nath, né, a gente sentou e começou realmente a pensar em tudo que a gente ia escrever no livro, né, então basicamente um rascunho de um sumário para a gente poder entender, assim, quais eram as demandas maiores e focar realmente no que a gerontologia tem, né, como atuação, na prevalência, né, de demandas da saúde dos idosos. Então foi baseado nisso que a gente foi começando a montar um esqueleto, né, do sumário. Só que acabou que o sumário ele ficou realmente muito extenso e aí nós precisamos então dividir esse livro em velhice fragilizada e velhice saudável, e ambos são complementares, né? Bom, pessoal, então agora focado, né, nessas diferenças dos livros, para vocês poderem compreender, a gente vai falar um pouquinho do sumário, tá? Então, o sumário ele inicia com um glossário, né? E o objetivo é trazer, então, todos os termos que são da área da saúde e que os alunos precisam entender esses conceitos, tá? E posteriormente a gente chega com abreviações. Abreviações é o único título, né, que vem nos 2 livros, e a gente tem abreviações que são voltadas para a velhice saudável e abreviações que são voltadas para a velhice fragilizada. Essas abreviações elas são importantes porque elas são rotineiras nos prontuários, em discussões, normalmente a gente utiliza a abreviação ao invés de, por exemplo, falar úlcera por pressão, a gente fala UPP. Então é importante que o profissional gerontólogo compreenda o que está sendo discutido dentro de uma equipe multiprofissional, por exemplo. A próxima temática dentro do envelhecimento saudável, a gente fala sobre a avaliação inicial. E a avaliação inicial, ela aborda, né, num contexto geral, um pouquinho sobre a ambientalização e a anamnese. Inicialmente, então, de uma pessoa idosa saudável, e depois também a anamnese em pessoas idosas com déficit cognitivo e em pessoas idosas com deficiência auditiva, tá? E a gente consegue entender quais são as diferenças e todas as singularidades ao avaliar uma dessas pessoas, por exemplo, ok? Posteriormente, então, a gente tem, né, um apanhado sobre sinais vitais da pessoa idosa, sobre a interpretação de alguns exames de hemograma, tá? Antropometria e medicamentos. Posteriormente, a gente fala sobre os aspectos da promoção da velhice saudável, e daí dentro deste tópico a gente aborda, né, o que a gente precisa entender sobre atividade física e envelhecimento, sobre nutrição e envelhecimento e sobre os sinais de alerta de alterações no envelhecimento.
A nossa próxima temática são aquelas condições que são mais prevalentes na velhice, onde a gente precisava mesmo entender sobre essas doenças e a patologia dessas doenças, tá? Então a gente aborda sobre polifarmácia, sobre hipertensão arterial sistêmica, sobre insuficiência cardíaca congênita, sobre acidente vascular encefálico, sobre diabetes mellitus, infecção do trato urinário, incontinência urinária, constipação, disfagia, osteoartrite, síndrome do imobilismo, quedas, dor crônica, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, depressão, episódios de delírio, tá? E para finalizar, né, o livro, né, da velhice saudável, a gente fala sobre a avaliação gerontológica da velhice saudável, onde a gente aborda todos os instrumentos, né, principalmente de rastreio para uma velhice saudável, e a gente aborda sobre os principais referenciais teóricos do gerontólogo. Então, quais são os principais livros, né, de referência para esse gerontólogo poder atuar na prática clínica. Bom, pessoal, então agora falando sobre a versão fragilizada do guia, nós temos também então o capítulo de abreviações, né, que como a professora Natália falou, ele também consta no livro da velhice saudável, e ele contém então as principais abreviações que o gerontólogo, né, ou os demais profissionais, o público-alvo, precisa saber sobre velhice fragilizada. Tem também o tópico, né, o capítulo de cognição, que trata sobre estratificação cognitiva, as principais demências, possíveis conclusões a partir do rastreio cognitivo. Tem também o capítulo de funcionalidade, que trata da estratificação funcional, que é muito importante, os sinais de alerta e também as possíveis conclusões, né, a partir do perfil funcional de cada pessoa idosa. No tópico de fragilidade, nós temos a estratificação da fragilidade, prevenção e tratamento da fragilidade, possíveis conclusões a partir do perfil de fragilidade. Nas condutas gerontológicas, o laudo gerontológico e carta de encaminhamento, atribuições da equipe multiprofissional, serviços da rede pública para a pessoa idosa, comunicação de notícias difíceis, cuidados paliativos, tecnologias assistivas. No tópico de avaliação gerontológica da velhice fragilizada, nós temos então as avaliações que podem ser realizadas, né, com a pessoa idosa. Tem também o tópico de aspectos jurídicos relacionados ao envelhecimento, o tópico de gestão e gerontologia, aspectos do cuidador, noções de primeiros socorros, serviços de urgência e emergência. Por fim, então, pessoal, gostaria de ressaltar, né, que ao final dos 2 livros vocês podem encontrar todas as referências que foram utilizadas para fazer o conteúdo dele, né? Então ele é completamente embasado na literatura. E também, né, gostaria de contar que a gente não elaborou todo o conteúdo sozinhas, né? Então a gente chamou professores, docentes, né, do departamento de gerontologia e profissionais que têm a expertise para falar sobre cada capítulo. Então, tem alguns autores que têm mais de um capítulo, mas em geral quase que um capítulo por autor. E aí a gente chamou várias pessoas, vários profissionais, né, da saúde, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, e dos médicos, né, a gente então tem psiquiatras e geriatras. Tem educador físico, tem terapeuta ocupacional. Então, assim, nesse sentido da multidisciplinariedade, né, da gerontologia, a gente tentou abordar bastante de um jeito multidisciplinar. Além disso, né, normalmente um livro ele apresenta uma orelha, né, na dianteira, onde a gente tem ali a recomendação daquele livro por alguém que tem conhecimento, aprofundamento sobre aquele assunto. Então, nós tivemos, né, a ideia de chamar 2 profissionais por livro. Então, nós temos 2 profissionais escrevendo a orelha dianteira de cada livro. E dentre esses profissionais, então, nós temos 2 geriatras, um médico de família e um fisioterapeuta. E aí, se vocês quiserem saber mais informações sobre os livros, vocês podem acessar as nossas redes sociais, e é @guia_geronto, e vocês podem acompanhar lá nas nossas publicações, também nos stories, mais informações sobre o livro. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem
claro, comentar aqui, eu vou estar sempre de olho nos comentários do canal, mas vocês podem mandar um direct pra gente lá, a gente tá sempre de olho também. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser já clicar, tá bom? E era isso, a gente tá muito orgulhosa, assim, que vai ter o lançamento, a gente vai trazer, inclusive, mais vídeos falando sobre o livro, mas a gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que esse livro realmente faça a diferença no âmbito da gerontologia, que a gente acredita que vai fazer. Tem muito potencial. Então a gente gostaria de agradecer, né, pela atenção. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa... Eu acho que só para ressaltar, o nosso lançamento ele acontece aqui no dia 15 de fevereiro, dentro da Universidade Federal de São Carlos, mas posteriormente o livro vai ser vendido em todo o território nacional, então você não precisa ser um residente de São Carlos e região, tá? Em qualquer região do Brasil você consegue adquirir o livro a partir de 15 de fevereiro, que é depois do lançamento aqui do livro, tá? No momento presencial. Inclusive, então, para quem acessar o Instagram do guia, vai ter lá na descrição, quando a gente tiver deixado disponível, o link para vocês comprarem em todo o território nacional, que é pelo site, tá bom? Eu aguardo vocês. E a gente espera que vocês façam um bom proveito do livro, porque o material realmente está muito incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos abertas a críticas, inclusive. Sim. Muito obrigada e até o próximo. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau.